Nunca mais perca tempo procurando as coisas na cozinha do seu restaurante. Técnica simples e fácil, parte 3. Olá, meu nome é Gilson, eu sou engenheiro de produção e consultor de empresas. E esse aqui é a parte 3 de uma sequência de 3 vídeos onde eu falo de um problema muito recorrente em cozinhas de restaurante, principalmente aqueles que ainda não têm um sistema de operação bem definido, que é perder tempo procurando por coisas dentro da cozinha. Caso você ainda não tenha visto o vídeo 1 e 2, eu vou deixar linkado aqui. E é importante ver o vídeo 1 e 2 para ver esse aqui, exatamente porque é um passo a passo. Então é preciso ter executado a parte 1, a parte 2, para a gente começar a executar a parte 3. De maneira rápida e resumida, qual é o problema que a gente está trabalhando nessa sequência de 3 vídeos? É muito comum em cozinhas que ainda não tem um processo de organização, um processo bem definido, perder tempo procurando por coisas dentro da cozinha. Então, quando, por exemplo, uma pessoa ela pega um material, ela pega uma espátula, ela pega uma faca, ela pega um recipiente de molho, ela usa e deixa em outro lugar. Essa pessoa acha que ela vai lembrar. Só que no dia a dia, na correria do dia a dia, que é uma cozinha de restaurante, ela não vai lembrar. Então acaba que quando ela for precisar de novo, ela vai perder tempo procurando aquilo. Da mesma forma que se um insumo, um material, ele é usado por mais de uma pessoa, a primeira pessoa ela pega, usa e deixa num lugar. Aí quando a segunda pessoa vai querer usar aquele insumo, vai querer usar aquela ferramenta, aquele material, aquele utensílio, essa segunda pessoa não sabe onde é que tá. Então essa pessoa vai precisar parar o que ela tá fazendo para poder ir procurar onde está aquele material, aquele insumo. E isso pode até parecer algo normal. Eu já havia dito isso nos 2 outros vídeos. Pode parecer algo normal, algo corriqueiro, algo que faz parte do processo. Porém, se a gente for colocar na ponta do lápis, cada parada dessa, de 2 minutos, de 3 minutos, de 5 minutos, só para procurar alguma coisa, isso está gerando uma consequência enorme em questão de tempo total de preparo. Porque um prato, uma pizza, um hambúrguer, ele já tem naturalmente um tempo de preparo dele, com tudo ali pronto para ser usado. Agora, eu vou acrescentando esses pequenos atrasos. Isso faz com que eu aumente muito o tempo de preparo. E se tratando de restaurante e principalmente se tratando de delivery, 5 minutos, 10 minutos fazem toda a diferença. Então, é muito importante que a gente busque formas para que isso não aconteça. E é exatamente esse o propósito dessa sequência de 3 vídeos que eu estou te passando aqui. Então, como resolver esse problema? O que eu vou te passar aqui é uma técnica japonesa chamada os 5S. Essa é uma técnica amplamente usada por várias redes de restaurante. Eu diria até que por todas elas, mesmo que não a utilizem com esse nome. Mas os princípios eles são usados em todas as grandes redes de restaurante. É exatamente porque se trata de uma técnica simples, fácil e que dá resultado, tá? Essa ferramenta, essa técnica dos 5S é um passo a passo. São 5 etapas para que a organização da nossa área de trabalho consiga ficar mais produtiva e não perca tempo com esses pequenos atrasos. Tá? O primeiro senso, o primeiro S, são os 5 sensos, né? O primeiro S foi o que a gente trabalhou lá no vídeo 1. É o senso de utilização.
A palavra original se chama seiri, é uma palavra em japonês, que foi traduzida pra gente aqui como utilização. O que ela fazia? O que esse senso ele prega? Lá no vídeo 1 eu explico mais detalhadamente, mas aqui de uma forma mais sucinta. O primeiro senso, o de utilização, busca exatamente fazer com que nós olhemos a nossa área de trabalho e a gente divida os materiais, os insumos, tudo que tem ali em a gente utiliza ou a gente não utiliza de fato para nossa atividade. Porque o que acontece bastante em qualquer ambiente isso é que a gente acaba ficando apegado a algumas coisas. Então sempre surge aquele pensamento de mas talvez eu vá usar um dia. Só que esse talvez nunca chega. Aquele material tá ali há mais de 6 meses, há mais de ano ninguém usa, tá ocupando espaço, tá atrapalhando o ambiente de produção. E isso é um problema, tá? Então esse primeiro senso, ele busca exatamente fazer essa divisão entre o que é útil e o que não é, para apenas ficar na nossa área de trabalho aquilo que é verdadeiramente útil e será usado para a gente executar a nossa atividade. Tá? Esse é o primeiro senso, o senso de utilização. O segundo senso, que foi o trabalhado no segundo vídeo, é o senso de ordenação. Originalmente a palavra é seiton, que é uma palavra também japonesa, claro, uma técnica japonesa, né? Esse segundo senso, esse segundo S, ele busca exatamente agora que a gente já tem só o que a gente de fato usa, a gente organizar esse material. De que forma? Eu te falei lá no vídeo 2, dois pontos que devem ser tomados como critério. O primeiro é a frequência de utilização. Lá no vídeo eu te falei que a gente podia dividir em 3 níveis de frequência de utilização. O primeiro nível é exatamente aqueles materiais, aqueles insumos que a gente usa sempre, mas é sempre de verdade, a gente usa todo dia, o tempo todo. Esses materiais, eles devem ficar a um braço de distância. A gente precisa conseguir alcançá-los apenas esticando o braço, tá? E eles precisam estar a um braço de distância na nossa visão do olho aqui horizontal, tá? A gente estica o braço aqui e pega. Esse é o nível 1. O nível 2 são aqueles materiais, aqueles insumos que a gente ainda usa bastante, mas usa com menos frequência, tá? Esses ainda vão ficar a um braço de distância, porém, eles vão ficar ou em cima ou embaixo. Então percebe que esses que a gente usa um pouco menos, a gente vai ter um pouco mais de trabalho para pegar. A gente vai precisar ou se esticar ou se abaixar, mas ainda perto de mim. E o terceiro nível é o nível daqueles materiais que a gente usa de vez em quando, ou seja, uma vez por dia, 2 vezes por semana, algo nesse sentido. Esses materiais vão ficar já um pouco afastados. Eles já vão ficar no armário no canto da cozinha. Eles vão ficar ainda perto da gente, ainda no mesmo ambiente, só que eu vou precisar me deslocar até eles. Exatamente porque eu não os utilizo com tanta frequência. Percebe que o grande sentido aqui desse ponto é: eu uso muito, então eu preciso de menos esforço para alcançar aquilo. Conforme a frequência de utilização, ou seja, eu vou usando menos vezes, então o esforço para eu alcançar aquele material, aquele insumo, ele vai aumentando. Exatamente porque eu não uso tanto. Tá certo? Esse é o primeiro ponto do segundo senso, isso eu te expliquei lá. E o segundo ponto
é exatamente tudo ter um local pré-definido. Então, o molho, o lugar do molho é aqui. O lugar da espátula, da faca é aqui. Qualquer pessoa que for pegar para utilizar, vai pegar, vai utilizar e vai devolver para o local. E isso tem um motivo para ser assim, tá? Esses motivos foram 4 motivos, eu te expliquei lá no vídeo 2, tá? Mas o ponto geral aqui dessa técnica dos 5S é aumentar a produtividade da nossa produção dentro da nossa cozinha. Tá certo? Agora eu vou te passar exatamente o terceiro ponto, que é o senso de limpeza, que se chama seiso. Tá? Como eu te falei nos outros vídeos, essa é uma técnica japonesa que tem uma lenda de origem em que um engenheiro japonês ele queria buscar formas de otimizar a produção dele. Então, buscando formas de otimizar, ele foi observar como é o processo de inicialização de uma pessoa dentro de um monastério japonês. Então a pessoa ela entrava, ela precisava deixar fora tudo aquilo que ela não fosse utilizar naquela nova vida, que representa o senso 1. O 2, tudo aquilo que ficou com ela, que é de fato útil, ela iria organizar de forma que ela iria utilizar aquilo da melhor forma possível. E o terceiro ponto, que é o ponto da limpeza, que é esse que a gente está trabalhando aqui agora, que é exatamente onde reza a lenda que ele observou que era o ponto em que a pessoa, exatamente para virar um monge, era aquele ponto em que ela raspava a cabeça, que representa a limpeza. Tá certo? O que diz esse ponto aqui pra gente na gestão de uma cozinha, na gestão da nossa área de trabalho? É exatamente deixar o nosso ambiente sempre limpo. A um primeiro momento, isso parece óbvio, principalmente se tratando de uma cozinha. Tem que deixar limpo, principalmente por conta de vigilância sanitária, infecção alimentar, esse tipo de coisa. Mas a gente está falando aqui da parte de gestão, de produtividade de uma cozinha. A um primeiro momento, como eu te falei, pode parecer óbvio. Ah não, tem que estar limpo. Só que não é simplesmente tem que estar limpo. Porque a gente sabe o que tem que fazer. Mas dificilmente a gente para pensar o como fazer. Porque se o como ele for muito complicado, é capaz das pessoas não fazerem. Porque é complicado, porque demora, porque vai ocupar o meu tempo que eu poderia estar produzindo. Eu poderia estar fazendo mais pedido. Então, essa procrastinação da limpeza acaba virando uma bola de neve. Acaba que sempre fica essa limpeza para depois e esse depois nunca chega. Exatamente porque se sabe o que tem que fazer, mas ninguém para pensar o como fazer. E é esse o ponto que a gente vai abordar aqui, nesse terceiro senso. Qual é a nossa grande questão aqui nesse senso, então? Eu vou ler aqui para ti. Todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente estão conscientes da necessidade de manter o ambiente limpo e organizado? Consegue perceber que esse, inclusive, é um ponto dessa técnica dos 5S. Conforme a gente vai avançando nos sensos, a análise ela passa a ser cada vez mais, digamos assim, subjetiva. A gente está indo do dia a dia para ir para a cabeça das pessoas.
Inclusive, esse é o ponto do quarto e do quinto senso que a gente não vai trabalhar aqui. Tá? Mas por que, então, que é importante deixar tudo limpo para além da parte de vigilância sanitária, essas coisas? Qual é a importância, o porquê? Primeiro que cai exatamente no primeiro senso que a gente passou. Esse é o primeiro ponto. Lembra de utilização, só o que é útil e o que não é? Esse terceiro senso, ele tem uma perna no primeiro. Porque sujeira não é útil para mim, mas está ocupando espaço. E tudo que ocupa espaço, volta lá no vídeo 1 onde eu falei isso, tudo que ocupa espaço e não está sendo utilizado para eu agregar valor, ou seja, não faz parte do meu processo de produção, no meu processo de montagem do prato, do processo de montagem da pizza, do processo de montagem do hambúrguer, ele está ali me ocupando espaço, ele está atrapalhando as pessoas de fazerem aquilo que elas precisam fazer para a empresa ganhar dinheiro. Porque agregar valor, por mais que muita gente fale, agregar valor pode parecer até algo assim, mais abstrato, agregar valor é exatamente fazer com que o cliente pague mais dinheiro para a gente, é isso. Agregar valor é isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Ele tem uma perna lá no primeiro senso, que é o de utilização. Sujeira, ocupa espaço, atrapalha. Tem o ponto do bem-estar das pessoas, porque isso pode parecer besteira, mas quando a gente está num ambiente limpo, as pessoas elas tendem a ser mais produtivas, porque elas estão melhor, elas se sentem melhor num ambiente limpo. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. E agora a gente entra no ponto central que eu tinha te falado ainda agora, que é a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não para pensar o como tem que fazer. Aqui eu vou abrir um parênteses para te falar de uma técnica chamada os 5 porquês. Os 5 porquês, eles são uma técnica de gestão onde busca de forma simples também. Como eu já te falei aqui, eu não acredito em técnicas complexas, porque quanto mais complexo, mais difícil de aplicar. E ninguém vai aplicar. Se é complexo, não vai aplicar. Tem que ser simples, fácil e intuitivo. Tá? A técnica dos 5 porquês, ela busca exatamente identificar a causa principal de algo que está acontecendo. Então, pensa assim, esse é o exemplo clássico quando se explica os 5 porquês. Eu tô com uma dor de dente, tá? Tô com uma dor de dente. Eu posso tomar um analgésico para passar a dor? Posso. Mas quando passar o efeito do analgésico, a dor vai voltar. Porque eu não tratei a causa da dor. Então, como é que eu faço para passar a dor em definitivo? Eu vou ao dentista para que o dentista ele possa tratar o meu dente. Concorda comigo? Faz sentido para ti isso aí? É simples. Esse é o mesmo ponto da técnica dos 5 porquês. É a gente identificar o porquê que aquilo acontece. Porque não adianta só ficar tomando analgésico, porque senão vai acontecer de novo. Então, aqui eu fecho esse parênteses. O grande ponto aqui é identificar o foco, a causa principal da sujeira. Então, assim, existe numa cozinha o tempo inteiro o chão está sujo. O tempo inteiro. Por mais que tenha uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3, alguém vai lá, limpa, mas toda vez que você volta lá, tá sujo. Bom, em vez de
só querer aumentar a frequência em que se limpa o chão, é mais válido ir buscar a causa dessa sujeira constante. Por que tá ficando sujo o tempo inteiro, mesmo a gente varrendo o tempo inteiro? Por exemplo, aqui, o que pode estar acontecendo? Toda vez que a pessoa vai iniciar o processo de fazer uma pizza, fazer um hambúrguer, ela, para limpar o balcão, ela joga todo sujo no chão. Tá, então como é que a gente resolve isso? Bom, a gente pode resolver. A gente vai precisar continuar limpando o balcão, tá? Mas, em vez da gente jogar no chão, e em vez também da gente tira do balcão, leva no lixeiro, porque isso também já vai prejudicar a nossa produtividade, você pode simplesmente, tem um balcão aqui, você instala uma gaveta embaixo. Instalando uma gaveta embaixo, você consegue, vai limpar, passa o pano para limpar, abre a gaveta, joga dentro da gaveta, fecha a gaveta. Pronto. Tá resolvido. Eu resolvi a causa da sujeira, não só as consequências. Deu para entender? Eu consegui manter limpo o meu balcão, porque eu preciso que o meu balcão esteja limpo, sem jogar no chão. Então, só de eu fazer isso, de eu atacar a causa principal da sujeira, eu consegui fazer com que o meu chão não ficasse mais sujo. Como eu consegui fazer isso? Atacando a causa principal. E como que eu iria encontrar essa causa principal? Como que eu cheguei a essa conclusão? É aqui que entra os 5 porquês que eu te falei. O chão começa assim, começa da ponta e a gente vai indo para trás. O chão está sujo. Por que ele está sujo? Porque toda vez que vai limpar, se joga a sujeira do balcão no chão. Mas por que se joga no chão? Porque não tem outro lugar para jogar. Mas por que não tem outro lugar para jogar? Tá entendendo? Não é necessariamente 5. Você não precisa chegar nos 5. É só uma convenção, os 5. Só que a nossa ideia é exatamente ir perguntando por que aquilo acontece, até chegar num ponto em que a gente consegue agir na causa para aquilo não acontecer mais. É exatamente a gente chegar no dentista. Como que a gente para a nossa dor de dente? É tomando analgésico? Em definitivo? Para parar em definitivo? Não. É a gente ir ao dentista, para o dentista identificar a causa da nossa dor e tratar. Em definitivo. É esse o grande ponto aqui. Tá? Então, esse terceiro senso de limpeza não é simplesmente sobre manter limpo, mas é sobre pensar em como manter limpo sem prejudicar a nossa produtividade. Como a gente faz isso? Atacando a causa principal, que a gente chama de causa raiz da sujeira. Então, eu te trouxe aqui alguns pontos que são relevantes para levar em consideração, para elaborar um cronograma de limpeza. Então, deve-se pensar o que limpar, quem deve limpar, qual a frequência que deve ser feita essa limpeza, como que deve ser limpo, os materiais que serão utilizados e o tempo disponibilizado para a limpeza. Ou seja, a pessoa ela tem meia hora entre um turno e outro para varrer todo o chão. Tá? Esse já é um segundo ponto desse senso, que é onde a gente busca organizar o processo de limpeza. Lembra? Tudo gira em torno de organizar o processo de limpeza, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que manter a cozinha do restaurante limpa.
mas a gente precisa também parar para pensar em como fazer isso, tá? E esses pontos que eu te passei aqui são pontos exatamente para definir cada ponto desse programa de limpeza, tá? Então eu vou repetir aqui para ti. O que limpar, quem deve limpar, qual a frequência que deve ser limpa, como deve ser feita essa limpeza, o material que vai ser usado e o tempo disponível para a limpeza. Tá? Isso aqui são os pontos principais de um cronograma de limpeza em um restaurante. Todo restaurante tem isso. Isso aqui é exatamente um plano de ação. A gente chama de plano de ação, um plano de ação formal, que tem todos esses pontos, só que aqui está aplicado a limpeza. Um plano de ação para fazer a limpeza, para manter o nosso ambiente de cozinha limpo. Tá certo? Bom, por esse vídeo era isso. Eu espero de verdade poder ter te ajudado de alguma forma, poder ter contribuído pelo menos um pouco na gestão do seu restaurante, tá certo? A gente não vai trabalhar aqui o senso 4 e 5 exatamente porque são pontos mais abstratos, digamos assim. O senso 4 é o senso de saúde e o senso 5 é o senso de disciplina, que inclusive na origem, isso é um ponto interessante, na origem dessa técnica, como é japonesa, diz a lenda, né, que originalmente eram só os 4, porque lá a cultura do japonês é uma cultura bem voltada à disciplina, não precisa explicitar isso, todo mundo sabe que tem que ser assim. Quando foi trazido para cá, que acrescentaram esse quinto, porque para cá não tem muito essa cultura da disciplina, tá? Mas o ponto aqui que eu quero te trazer é: essa técnica é uma técnica, ela funciona. Se for aplicada, ela funciona, tá? O problema é que cai exatamente no quinto ponto, o ponto da disciplina. Muitas vezes a gente faz isso uma vez e esquece. Só que o grande ponto dessa técnica não tá nas ferramentas, nisso que eu te passei ao longo desses 3 vídeos. Tá exatamente em colocar essa forma de pensar dentro da cabeça das pessoas. Então, porque assim, mesmo que em grandes empresas se tem o costume de fazer eventos 5S. Só que eventos 5S nada mais são do que mutirões de limpeza. E esse não é o ponto principal dessa técnica. Você inclusive pode procurar por essa técnica por aí, que você vai encontrar um monte de coisa, só que você vai encontrar a imensa maioria te falando dessa parte mais técnica. Só que esse não é o ponto principal da técnica. O ponto principal da técnica é fazer com que as pessoas absorvam essa forma de pensar. Que é, a gente chegou no terceiro senso, então é o ponto, é a forma de pensar de: toda vez que eu for trabalhar na minha área de trabalho, só pode ter aquilo que eu vou usar de fato. Primeiro senso. Segundo senso, tudo que eu for usar precisa ter um local fixo, precisa ter a casa do lugar, porque senão vai perder. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o meu ambiente precisa estar sempre limpo. Terceiro ponto. Percebe como isso é muito mais do que mutirões de limpeza? É algo que eu já cheguei a te falar isso, acho que nos outros vídeos. É algo simples, é algo fácil, só que por se tratar de cultura da pessoa que está trabalhando, ele demora um tempo para pegar. No início, a gente vai ter que ficar ali o tempo inteiro. Em cima. Só que a gente precisa fazer isso de uma forma
em que as pessoas absorvam isso para elas, para a forma que elas trabalham. Então, isso é uma técnica que, de fato, ela leva um tempo para pegar, apesar de ser simples e fácil. Mas no momento em que pega, no momento em que já faz parte da cultura da organização da cozinha, então a empresa ela está pronta para ir para o próximo nível de produtividade. Tá certo? Bom, por esse vídeo era isso. Esse vídeo ele acabou ficando mais longo que os outros. Eu espero, como eu já te falei, poder ter te ajudado ao menos um pouco nessa sua jornada, tá certo? E caso você goste desse tipo de conteúdo e queira um conteúdo mais aprofundado, ou então queira uma relação mais próxima, ou então me sugerir sugestões de vídeos, de dúvidas, que eu possa te ajudar de alguma forma, pense em entrar no nosso canal do Telegram, lá onde eu tenho um contato maior com as pessoas, um contato mais próximo com as pessoas, tá certo? O link tá aqui na descrição, ele é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, não vou te pedir nada para isso, tá certo? Bom, por esse vídeo era isso e eu te vejo lá no nosso canal do Telegram.